Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. E para falar sobre esse assunto, eu tenho que relembrar as sãs palavras do Senhor Jesus, porque Ele disse que nós devemos acumular tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. É lá que nós devemos construir nosso tesouro. Nosso tesouro tem que ser acumulado lá e não aqui na terra. Porque aqui na terra a traça e a ferrugem podem corroer, os ladrões podem roubar e você pode ficar sem nada. Mas lá no céu não existe esse problema. Por isso, aqueles que acumulam tesouros nos céus acumulam para si mesmos um sólido fundamento para o futuro. Isso é uma garantia. Então, você tem que entender isso. Eu tenho que entender isso. Para que com essa compreensão possamos fazer exatamente o que o Senhor Jesus falou. Porque se fizermos isso, estaremos adquirindo para nós mesmos um grande investimento duradouro, eterno, perpétuo para as nossas vidas, que vai trazer bons resultados para as nossas vidas. Vai tirar de você e de mim essa loucura de só ficarmos pensando em coisas terrenas, essa loucura de só se envolvermos em negócios dessa vida, essa loucura de querermos ajuntarmos riquezas, passar a vida ajuntando riqueza aqui nesse mundo, do qual não vamos levar nenhuma riqueza alguma. Então, nós devemos parar com essa loucura de amar ao mundo e as coisas que nele estão, como se isso fosse algo que traria para nós uma boa recompensa. Não, não traz. Pelo contrário, só traz preocupações, angústias, nervosismos, doenças, coisas perniciosas que nos afetam e nos deixam totalmente mal, digamos assim. Então, quando o Senhor Jesus disse aquelas palavras, Ele estava falando sobre algo que para você e para mim é saudável, é perfeito, não tem falha alguma. Aqueles que procuram acumular tesouros nos céus, esses são aqueles que têm o foco de suas vidas voltada para o lugar onde Cristo habita. Essas pessoas, elas só buscam e só pensam nas coisas lá do alto. Esse deveria ser o foco, o objetivo de todo ser humano consciente. Mas, infelizmente, a maioria hoje está voltada apenas para acumular riquezas terrenas. Muitos só querem ficar ricos, e os que procuram ficar ricos nesse sentido, eles estão trazendo para si mesmos coisas perniciosas, que estão afogando os homens na ruína e perdição. Eles adquirem doenças por causa disso. Doenças graves, psicológicas, que afetam todo o seu organismo. Eles são pessoas infelizes. São pessoas que não têm um sólido fundamento para o futuro. Eles têm um sólido fundamento para o tempo presente, para enquanto eles estiverem vivos. Mas, quando a morte deles chegar, tudo aquilo que eles ajuntaram e acumularam, as riquezas, não vão servir de nada para ele, não vão ter proveito algum, porque tudo isso é vaidade e correr atrás do vento, e muitas pessoas estão nessa condição hoje. Mas, para você e para mim, o Senhor Jesus nos fala de algo muito superior a isso, que é acumular tesouros nos céus. Essa tem que ser a nossa atitude correta, perfeita. Se você quiser ter uma alegria em sua vida, indizível e cheia de glória, é melhor você praticar aquilo que o Senhor Jesus falou e começar a construir para você um sólido fundamento para o futuro.
que não vai vir de coisas terrenas, porque todas essas coisas terrenas são efêmeras e passageiras e não tem valor algum diante do sólido fundamento para o futuro que você pode construir, acumulando para você tesouros no céu. Então, esse tem que ser o objetivo das nossas vidas, segundo a palavra do próprio Senhor Jesus. Ele estava certo. E você e eu temos que nos convencer e aceitar que isso é o certo para você e para mim. Então vamos fazer isso. Vamos fazer o que o Senhor Jesus disse, porque a recompensa disso, quem vai usufruir é você e eu. Nós vamos aproveitar essa boa recompensa. Mas quando estivermos no céu. Então isso é bom demais. Só vamos aproveitar isso depois da morte. Então, isso é algo garantido, é algo afirmado, é algo que nós temos que levar em consideração, porque isso é o certo. O errado, nós não podemos praticar coisas erradas, porque o resultado dessas coisas erradas são coisas erradas para nós mesmos. Então é isso que eu queria falar aqui. E para ajudar ainda mais, eu vou ler aqui um texto que está aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Está escrito assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, Paulo fala aqui para Timóteo, porque na época em que Timóteo vivia, existiam muitos ricos, muitas pessoas ricas, assim como hoje existem milhares de pessoas ricas, bilionárias por aí pelo mundo. Mas será que essas pessoas que são ricas, elas estão apenas acumulando riquezas para o tempo presente? Ou seja, elas estão acumulando para si alguns tesouros, mas que são efêmeros e passageiros. Quando elas morrerem, elas não vão poder levar nada, porque quando elas nasceram, elas não trouxeram nada para esse mundo. E quando morrerem, nenhuma coisa vão poder levar dela. As suas riquezas vão ficar. Então, dá para perceber que essas riquezas são coisas inúteis. Acumular essas riquezas são coisas inúteis, são coisas vãs, são coisas fúteis. E perder o tempo em tentar acumular riquezas não traz para você um sólido fundamento para o futuro. Às vezes as pessoas passam a vida ajuntando riquezas e se esquecem de ajuntar um sólido fundamento para o futuro. E aí perderam o tempo, perderam a vida e, infelizmente, perderam principalmente Deus, como está escrito aqui. Ele diz aqui, exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Ou seja, eles tinham que depositar a sua esperança em Deus, porque Deus não é instável em tempo algum, ele é estável. E aqueles que depositam a sua esperança em Deus estarão estabilizados também, estarão seguros, terão viva esperança, principalmente para o futuro. Então está escrito aqui: mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Então, só aquele que deposita a sua esperança em Deus, na estabilidade de Deus, essa pessoa tem da parte de Deus o ato dele mesmo proporcionar tudo para essa pessoa, para que ela possa ter um aprazimento, para que ela possa ter prazer, para que ela possa ter um contentamento, vindo não daquilo que ela mesma acumula para si, mas vindo exatamente do próprio Deus.
Essa é a verdade que todas as pessoas, de modo geral, deveriam praticar, deveriam entender. E ele continua dizendo: que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, a verdadeira vida é a vida eterna. A verdadeira vida, ela vai vir para você quando você acumular para si mesmo sólido fundamento para o futuro, a fim, ou seja, com o objetivo de se apoderarem da verdadeira vida. Se apoderar da verdadeira vida é algo que faz parte desse sólido fundamento para o futuro que você está acumulando para si mesmo. Então, isso é importante demais. Esse tem que ser o objetivo, como está escrito aqui. A fim significa com o objetivo de se apoderarem da verdadeira vida. Esse é o objetivo que você e eu deveríamos fazer, deveríamos ter, deveríamos procurar acumular para nós, para cada um de nós. E não ficarmos por aí ajuntando riquezas terrenas. Se fosse assim, Salomão, que experimentou de tudo, que foi o homem mais rico da história da humanidade, se ele baseasse a sua vida nas riquezas que ele acumulou aqui na terra, ele seria o mais feliz de todos os homens. Mas ele disse que tudo isso era vaidade e correr atrás do vento. Não tinha proveito algum para ele, essas riquezas, porque ele só estava acumulando riquezas terrenas. E não é esse o objetivo do ser humano. Nós, não importa se alguém é rico ou pobre, embora o texto aqui esteja falando para os ricos, esse texto nós podemos entender que pode servir para qualquer pessoa, rica ou pobre, não importa quem seja. Não há acepção de pessoas nesse caso. Então, todas as pessoas, de forma geral, sejam ricas, sejam pobres, elas têm que acumular para si mesmas um sólido fundamento para o futuro. Porque as coisas terrenas vão passar. A vida humana vai morrer. E aqueles que não acumularam sólido fundamento para o futuro não vão ter nada, não vão acumular para si a vida eterna. Elas não vão, como está escrito aqui, elas não vão ter, elas não vão conseguir se apoderar da verdadeira vida, que é a vida eterna. Então, essa é a realidade que nós deveríamos viver. Todos deveriam viver assim. Todos deveriam ter esse objetivo. Mas, infelizmente, a maioria não tem. É por isso que eu estou aqui, para incentivar, encorajar e estimular as pessoas a aplicarem esse texto aqui em suas vidas. Aplicarem aquilo que o Senhor Jesus falou nas suas vidas. Porque assim você vai estar acumulando para você mesmo tesouros no céu. Você vai estar acumulando para si mesmo um sólido fundamento para o futuro, com o objetivo de você se apoderar da verdadeira vida, que não existe aqui nesse mundo. A verdadeira vida está em Cristo Jesus. É dele que você tem que se apoderar. Porque quando você se apoderar de Cristo Jesus, você vai ter para si a verdadeira vida. Porque Cristo Jesus é a essência da vida. E todo aquele que é cheio de toda a plenitude de Deus é cheio dessa vida. Completamente. Assim não vai lhe faltar mais nada. A viva esperança trará uma perspectiva de vida e futuro com Cristo, quando essa pessoa se apoderar da verdadeira vida. E é isso que nós devemos fazer. Todos os seres humanos, de forma geral, toda a humanidade, todas as pessoas que estão vivas hoje, no século XXI, em todos os países do mundo, têm que querer isso para si mesmos. Isso é bom demais. Essa é a recompensa, esse é o galardão que as pessoas precisam ter, garantido, afirmado, concretizado por Cristo Jesus, para você e para mim. Então essas palavras são verdadeiras.
E as pessoas têm que dar valor, têm que dar razão às palavras do Senhor Jesus. Então é isso que eu queria falar. Para que assim se possa ficar sabendo que não podemos viver com o objetivo de só viver aqui na Terra. Não podemos perder esse, não podemos ficar assim. Não podemos se perder nesse tipo de coisa. Porque quando alguém vive assim, ele está limitando a sua esperança apenas a esta vida. É por isso que ele é o mais infeliz de todos os homens. Então, é hora de começarmos a acumular um sólido fundamento para o futuro. Para que assim, cada um daqueles que fizerem isso, possam sim se apoderar da verdadeira vida. Então essa é a mensagem que eu deixo hoje para as pessoas, para que elas possam se conscientizar disso, porque isso é importante. É isso que é importante. As coisas terrenas não são importantes, mas acumular tesouros no céu é isso que é importante. Então eu espero que todos entendam isso, em nome do Senhor Jesus. Amém.